vocês, todos e todas, né? Agendamos esse encontro aqui hoje, nós vamos experimentar fazer um formato mais compacto, nós fizemos alguns mais longos e agora nós estamos tentando um formato menor, até para gerar mais debate, né? Então, nós convidamos a Clara, que é professora da UFES e faz parte do BR Cidade, ela vai se apresentar melhor depois, o Vitor, né, que é professor e morador do centro, quase que eu falei que aí cortei, não posso falar que ele é advogado, brincadeira, ele pediu para falar que é professor e morador do centro. Mas se eu quiser falar, tem que falar por exemplo. A Cristiane, que é advogada, né, e ela é presidente da Associação Cultura Capixaba, né, que se chama CUCA, e ela é advogada, já falei. Bom, aí a gente sempre começa o projeto com um vídeo curtinho, explicando o que é o projeto, depois do que nós fizemos até agora, mas como uma forma de apresentar o projeto como um todo. Como a gente teve esse período aí de corte de pandemia, tinha uma programação prevista, a gente acha interessante retomar, quem já assistiu vai ver de novo, tá? Então vamos lá, Júlia, está com você aí para passar o... Enquanto você liberar isso aí... Ela está com muita função, gente. Ela está controlando a entrada das pessoas e ela vai compartilhar um vídeo também. Então, desde a chegada dos colonizadores portugueses, o Centro de Vitória abrigou física e simbolicamente os poderes do Estado, do comércio e da Igreja. Hoje, em instantes únicos, nos encontraremos na mesma sala, amigos e estrangeiros, para trocarmos figuras e falas. Vamos chamar ao longo das ruas para estas conversas os apressados, os lentos e os apaixonados, os artistas, os comerciantes, os portuários, os acadêmicos, os moradores para trocarmos nossas impressões e sonhos de igualdade e felicidade, à beira de um cais e de uma praça. Vamos lançar os dados por uma aposta onde as palavras e as imagens reunidas possam nos oferecer as possibilidades de reler o mundo e a cidade, ligando seus fragmentos desiguais. A Partir do Centro é um projeto cultural composto por um ciclo de debates, workshops, entrevistas e exposição. Visa recuperar a capacidade local de produção de ideias, projetos públicos e culturais de transformação urbana, econômica e social do centro histórico da capital, Vitória. Bom, então isso é uma visão geral do projeto e aí eu vou compartilhar a tela para apresentar um trecho curtinho aqui também, de um outro item. E aí, já está liberado aqui também. Ela já disse, igual da outra. Nós temos uma parceria com o Governo do Estado, com o SESC Glória, e tínhamos com a Secretaria Municipal de Cultura, mas nós não levamos adiante, até por conta da pandemia, nós temos que retomar contato. A UFES é parceira também do projeto como um todo. Somos um grupo voluntário, né, formado por essas pessoas que estão aqui nessas fotos, né? Alguns estão aqui, outros não. Nossos eixos temáticos, eixos de interesse são esses aí, né? Memória, cidade, nós chamamos cidade 1, 2, 3, 4, mas assim, são os temas em que nós estamos trabalhando para um seminário que aconteceria no SESC Glória e um futuro workshop que seria no Sônia Cabral. Então, nós estamos reestruturando o projeto para ele funcionar online também. Então, são esses 4 grandes temas aí: memória, palavra e imagens, fazeres, saberes, economia e negócios, corpo, visibilidades e invisibilidades, e cidade, né, o 4 aqui, que é futuro. Bom, em 2019 nós fizemos esse conjunto aqui de entrevistas, elas foram feitas, a maioria no SESC Glória, com a parceria do SESC, e uma delas foi feita diretamente na casa de um dos entrevistados, com apoio da TV UFES. 2020, nós fizemos a abertura do evento em março e na semana seguinte já estávamos em casa. Acho que foi o último momento assim, de março que nós reunimos 400 pessoas somente num local. E aí nós ficamos assim, meio sem rumo, como a maioria das pessoas, tentando ver como a gente poderia dar continuidade ao projeto, após a abertura com a palestra do Paulo Mendes da Rocha. E aí, durante esse período, nós ativamos um site, criamos esse site, em que nós estamos carregando material, tem nessa parte aqui de cotidiano, tem um espaço para artigos, nós estamos reunindo todos os projetos existentes em relação
a Vitória, solicitando às faculdades também que tenham material para publicar, artigos, etc. E aí, o que é postado lá no Instagram vem automaticamente aqui para o site, tá? Vai atualizando aqui automaticamente. Então, as pessoas apresentam suas contribuições. Quando é um texto mais longo, ele pode vir aqui para a parte de projeto que o Instagram não aceita, ou você vai subdividindo nos comentários, né? Ou você tem que ter um texto mais curto, né? Bom, fizemos também algumas entrevistas online, isso aí está por conta a primeira foi com o Kleber, que organizou, com a Marta Zorzal, como convidados Luiz Fernando Barbosa e André Ricardo Pereira, da UFES. Esse aqui foi esse formato longo, de 2h30. Nós ficamos com um material enorme que nós estamos vendo como editar e como publicar uma parte, né, pequenos trechos no Instagram também. O segundo foi esse aqui, Cidade Porto, que contou com uma entrevista com a Marta, que foi mais longo também, as debatedoras Flávia Nico, Patrícia Stelzer, eu como mediadora. Na realidade, mediadora é exatamente o que eu estou fazendo aqui, eu não vou impedir ninguém de falar, eu estou aqui mais para fazer a mediação de tempo, né, e do funcionamento aqui da reunião. Bom, esse outro aqui foi agendado pelo Kleber, né, com a Tânia Ferreira e o Perli. Tivemos os problemas técnicos, ele foi adiado e tivemos problemas técnicos na hora, no dia, e ele foi adiado, a gente não remarcou ainda. Teve esse aqui com a Renata Hermani, com a Tatiana e a Latussa, né, sobre território e patrimônio também. Foi um formato mais longo, todo gravado também, foi muito bom, na semana retrasada, né? E hoje estamos aqui com a Clara Miranda, a Cristiane e o Vitor Burgo, né, com esse tema da Casa-Cidade sobre o futuro. Na realidade, era sobre o futuro pós-pandemia. Nós cortamos a palavra pós-pandemia, porque, na realidade, era inerente a tudo que nós vamos conversar aqui, era desnecessário, né? E o que está previsto aqui? É um formato, essa apresentação que eu fiz, breve, cada convidado vai falar 10 minutos, aproximados, né? Ninguém vai cortar a fala de ninguém, mas a gente vai tentar ser compacto, 15 no máximo. Tem alguém ajudando a controlar o tempo. Primeiro a Clara, depois o Vitor e depois a Cristiane. As perguntas, dependendo da quantidade de pessoas, elas podem ser feitas pelo próprio chat ou a gente abre direto o microfone, dependendo do nível de interesse, né? Como estiver funcionando. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui. E aí eu convido a Clara, cadê você, Clara? Não estou te vendo. Já achei você aqui. A Clara para começar. Posso começar? Sim. Tá, então tá. Esse convite me fez, eu ando pensando umas coisas, e essas coisas talvez eu não tenha muito espaço para colocá-las em outro lugar, então eu resolvi colocar um pouco aqui, né? Desde que começou a pandemia, tudo que a gente faz é ficar atrás de dados, de informações, do quais os efeitos que vão se passar na humanidade, nos assentamentos humanos, afinal nós somos arquitetos urbanistas. E depois que eu li um texto de um geólogo chamado Renato Balbin, eu comecei a pensar outras coisas também, né? Ele fala assim, se entre o vírus e o hospedeiro se estabelece uma relação de ordem natural, o hospedeiro é o próprio homem, né? Quando se trata de uma difusão pandêmica, as relações e as condições socioespaciais passam a ordenar o processo. Isso inicial, ele está muito preocupado com os territórios populares, com os territórios precários. Ele fala que as condições sociais e geográficas brasileiras, a pandemia do coronavírus adquire no Brasil um grau alarmante de perversidade, né? Voltei atrás, comecei a reunir uma parte dos materiais, fiquei pensando na questão da centralidade, da urbanidade, das aglomerações, né? Bem, né, densidade, gregarismo, que são conceitos ou qualidades, aspectos, né, que designam um centro, uma centralidade, e alguns adjuntos, como viver juntos, comunalidades, comum, cooperação. Aí eu comecei a juntar uma série de livros, né? Lembrei da trilogia do Richard Sennett, sobretudo um dos livros chamado Juntos. Lembrei também de um livro do Steven Johnson chamado Emergência. Outro dia eu topei com um livro dele,
que ele trata da epidemia de cólera lá em Londres e vai tratar disso lá no século XIX, muito interessante, né? De qualquer modo, dos liberais aos comunistas, esquecendo os anarquistas, esquecendo os neoliberais, porque esses gostam um pouco mais de espaços mais amplos e às vezes de periurbanos, suburbanos ou rurais, né? Há muitos entusiastas da centralidade, das densidades das aglomerações, como Eduard Glaser, Os Centros Urbanos, a Maior Intervenção da Humanidade, é um livro que a gente pode dizer que é liberal. O Negri e o Hart, um livro Império, Multidão, Commonwealth, eles apontam as metrópoles como locus de uma produção cooperativa, o território da produção do comum, né? E dentro desse quadro, entre liberais e comunistas, né, o papel da metrópole é valorizado. O entusiasta Antônio Negri indica um livro do Ren Koolhaas chamado Nova York Delirante, como uma bibliografia fundamental para demonstrar o papel criativo e propulsor da metrópole. Mas duas questões, né? O Ren Koolhaas um autor, arquiteto, que comemora a decadência do centro urbano, que diz que o crescimento da cidade, no livro dele, na Cidade Genérica, né? O cativeiro do centro ele é rompido, é uma camisa de força da identidade do centro, e o centro era demasiado pequeno para desempenhar as novas funções. Então, para ele, é muito bom que o centro entre em decadência. E hoje, poucos dias antes da pandemia, ele indica o rural como um novo espaço da intervenção. Ele sempre diz que qualquer espaço é espaço da intervenção do arquiteto, mas ele nos surpreende com essa, né? Antes da pandemia ou às portas da pandemia, talvez até porque já estava acontecendo lá na China, né? O Stephen Graham, em Cidade e Tempo Real, um texto de 96, ele faz umas definições e umas perguntas que eu também voltei a elas, né? O que está acontecendo em 96? A emergência que ele chama de arquipélagos de cidades ricas, cercadas por uma humanidade empobrecida, e exatamente o que está rolando, né, nesse momento aqui no Brasil, no texto lá citado inicialmente do Renato Balbin, né? Os grupos de sortudos, grupos emergentes, que têm acesso irrestrito às tecnologias, eles podem controlar, se reorganizar e vão conduzindo uma vida individualizada. O indivíduo pode se dissociar dos outros. O processo de individuação ele não é recente. Camilo Sitti já indicava em 1889, no livro dele, esse processo se inicia com as transformações urbanas que vão ter lugar em Paris, em Viena da Áustria, depois aqui no Brasil um pouco mais tarde, em 1905, a Avenida Central, mas um pouco mais recente em relação a esse, até aqui no Espírito Santo, em Vitória, com a Avenida Jerônimo Monteiro, né? Esse processo de individuação vem desde lá, mas só que com a governança neoliberal ele se amplia, né? Mas, ao mesmo tempo, a questão da aglomeração se mantém e é o que a gente observa, né? Os aspectos dessa densidade, proximidade, tornam a própria cidade um espaço da produção, a produção flexível, derivada das possibilidades das tecnologias, da informação e da comunicação, vão romper com a circunscrição da fábrica, né, separada dos lugares de consumo, separada dos lugares onde se obtém os recursos e os insumos, as fontes de recursos. Ela passa a ser completamente interligada pelos meios de transporte e a própria cidade se torna um processo produtivo, como previu o Henri Lefebvre lá em 1970, né? E um aspecto de destaque, né, que isso é em 96, né, a previsão do Henri Lefebvre na década de 70, quando a pandemia se iniciou na China, quando a China se fechou, dias depois Manaus já não tinha insumos lá na Zona Franca de Manaus. Essa coligação da produção é ampla, geral e restrita. Eu não sei como está agora no momento, provavelmente o fluxo reduziu, né?
De qualquer maneira, né, voltando a Steven, aí vocês falam lá de uma entre os 11 pontos que vocês designaram, né, dessa revisão que a gente vai ter que fazer, certamente uma das revisões da globalização que nós temos que fazer é reincentivar os arranjos produtivos locais, os sistemas mais nacionais, regionais, voltando um pouco a produção para os locais. Essa produção, desde quando eu fiz minha tese, que era sobre isso, do comércio exterior, esses sistemas produtivos globalizados, a produção flexível, eu já intuía que eles eram insustentáveis, né? E o Stephen Graham vai mostrar desse amálgama que começa nos anos 90 entre os sistemas eletrônicos, telemáticos e o espaço físico, né? Ele vai definir a cidade de uma maneira linda, né? A função da cidade é fundir tempo com espaço. As proximidades que ela proporciona fazem a gente reduzir as limitações de espaço e superando as limitações de tempo. Por outro lado, as telecomunicações, a função é conquistar o espaço com o tempo, desenvolvida para facilitar as comunicações pela redução das limitações de tempo para superar as restrições de espaço, ou seja, ganhar distâncias, né? O ponto-chave, que a partir daí a vida urbana vai ser totalmente interligada, esse espaço físico com esse espaço eletrônico, e a gente vê, imagina passar a pandemia sem os dispositivos e os sistemas telemáticos que nós temos à nossa disposição. Aí ele fala várias transformações, que o mercado financeiro passou a ter ganhos incomensuráveis e velocidade também de comunicação. As infraestruturas, como eu citei antes, a produção flexível foi bastante proporcionada por causa desses sistemas telemáticos, que vai buscar mercados produtores de mercado de mão de obra mais barata, deixando as outras, quanto mais cara, fazer outros trabalhos rotineiros, os edifícios inteligentes, circuitos fechados de TV e assim vai, né? E aí ele faz algumas perguntas que eu acho que em cada momento, desde 96, a gente respondeu de maneiras diferentes, né? Ele pergunta: como poderemos entender as cidades e a vida urbana num mundo onde a proliferação das redes eletrônicas flui por todas as formas de vida e todas as escalas geográficas, né? A palavra que entrou, eu já dei até disciplina sobre isso, que entrou no nosso meio, né, na nossa linguagem, é interação, né? E a interação passa a ser feita não só entre pessoas, mas também com os dispositivos, né? com os dispositivos eletrônicos. Ele faz outra pergunta: o que vai acontecer com as cidades quando a economia internacional for totalmente baseada nesses meios informacionais simbólicos? Né? Então, tem até um livro que a minha gata deitou em cima aqui do Fraser, ele fala que os dois fantasmas da nossa vida são: um é a catástrofe ecológica e a outra é a automação, né? A indústria 4.0, ela está aí para nos ameaçar. E assim vai, né? Então, ele faz mais algumas perguntas, né? E uma questão, assim, são duas ainda para terminar. Uma questão é que a gente está falando aqui de um circuito de produção que o Milton Santos chama de superior, baseado em alta tecnologia, recursos econômicos estabelecidos, estabilizados, estratégicos, mas existe um circuito menor, que hoje a gente viu ele altamente reproduzido, que ele chama de circuito inferior, que são os camelôs, os vendedores de gadgets baratos, de elementos para dispositivos, que a China evoluiu e se desenvolveu baseado na venda e na proliferação do Paraguai ao interior a Carauru, né, como diz o Gustavo Lins Ribeiro, que é um pesquisador de Brasília que trabalha com isso, né? Bem, voltando, né, ao Graham, né, as elaborações das respostas, né, elas estão por aí, elas mudam em cada momento, né? Realmente a indústria 4.0 agora está colocada, é uma encruzilhada,
ou vai, né? Quer dizer, tem uma pressão para baixar o valor do trabalho, né? As reformas trabalhistas, todas elas, ou seja, o que torna muito competitivo esse trabalho barato em relação a investir nessa tecnologia, mas, ao mesmo tempo, está aí a encruzilhada dessa automação. Ao mesmo tempo, a pergunta, né, dele avançou, vieram as cidades inteligentes, mas, mesmo assim, a cidade inteligente, eu não vou falar sobre elas, né? Elas têm alguns problemas, sobretudo de quem é que fornece a tecnologia, não é dado aberto, não é informação aberta, né? E alguns dos problemas são colocados pelos nossos dispositivos, são os problemas da geolocalização, inclusive parte da pandemia, das aglomerações são, vamos dizer, localizadas, são identificadas por causa da geolocalização, é um pouco proibido, mas mesmo assim se sabe delas através dessa geolocalização. Tem um texto do Byung-Chul Han que ele fala, né, de como que a China se prevaleceu desses dispositivos e se prevalece desses dispositivos para controlar a pandemia, mas também para controlar a circulação dos seus moradores, de vários meios, né? Toda a vida do morador agora está ali, e ali tem os dados de saúde, e também indica quando ele está passando por um lugar perigoso, aqui tem gente que está com temperatura alta, então é todo um processo onipresente de controle e de ser controlado, né? Aí, para finalizar, uma coisa que vocês me pediram foi pensar os territórios precários, e é como o texto do Balbin fala, né? Todas as indicações para controle da pandemia aqui no Brasil, que não fez testes, e que não fez lockdown, que não tem outros meios de controle, foi o isolamento social. E os grupos, né, a preocupação do Balbin com os territórios precários são exatamente esses, porque são pessoas que têm dificuldade de se isolar, com moradias muito densas, que ficam expostos ao contágio, porque a água, esgoto e uso de transportes, né, não foram liberados do trabalho, uma parte, a outra parte exposta ao desemprego e a não acesso à renda, né? Eles também têm maior risco de morte porque não tem, muitas vezes não têm acesso a serviços de saúde, e assim as questões econômicas ainda agravam, já colocadas, agravam muito mais, né? Tive acesso a uma pesquisa da Denise Biscotto, coordenada por ela, mas feita pelo Fórum dos Moradores do Território do Bem, que 51% das residências daquela pesquisa não possuem afastamentos adequados, né, que são dentro dessas condições. 30% têm uma umidade enorme, falta espaçamento entre as residências, muita umidade perto do telhado, perto do chão, aí eles fazem um mapeamento enorme, e juntando nessa relação com a saúde, depois da hipertensão, as doenças respiratórias são as que mais aparecem na pesquisa. Muitas doenças respiratórias. Eu estou seguindo um grupo no Facebook do professor Romildo Andrade, um grupo chamado Epidemiologia e Saúde. Eles agora, para acompanhar, para não perder muito a realidade da pandemia, já que a subnotificação, de propósito ou não, ela é real, eles estão acompanhando os cartórios, onde se registram os óbitos. E eu fiquei impressionada que até março os óbitos de respiração eram maiores do que o da pandemia. Mas só que agora já ultrapassou gigantemente, né? Então, o problema respiratório aqui, né, nós sabemos um pouco por quê, é enorme, e outra parte é por causa dessas condições de moradia, né? 1.300.000 unidades brasileiras estão nessas condições de vários tipos, desde a precariedade até a superlotação, e também insegurança de posse e tudo mais. E no Espírito Santo, 8%, né, de moradias. Pensa que pega 4 milhões, divide por 4 e pega 8% disso, né?
Aí vocês indicam essas 11 possibilidades, concordo com vocês, né? Que vocês falam que é preciso reestruturar ambiental, econômica e socialmente a produção, inclusive através do trabalho colaborativo. Por isso eu ando procurando tanto quem discute densidade quanto quem discute colaboração e cooperação, que é o caso dos Juntos, do Richard Sennett, né? E também, lógico, o Hart e o Negri. Também, né, pensar, mudar o consumo consciente, levar para o consumo consciente de bens e serviços, as práticas de vida cotidiana, isso foram eles que escreveram, né? A relação da vida pública e privada, a mudança na oferta de habitações e ambientes dignos a todos os seus moradores. A gente já tem uma série de propostas e elas não são implementadas. A gente pode até revê-las, né? Como diz a Hermínia Maricato, não faltam planos, né? Mas falta implementá-los, né? E outra coisa que eu concordo dessas 11 possibilidades, né, do texto de vocês, é que não significa redesenhar as cidades, né? Mas cuidar dessas cidades existentes, qualificar esse espaço que abrigam a vida no dia a dia, seja agora, seja no momento de pandemia ou de pós-pandemia, né? É isso. Super obrigada, Clara. Para quem não compreendeu, quando ela cita o texto, é porque quando nós convidamos as pessoas, nós mandamos um texto síntese do tema, que ele foi feito a partir de uma discussão que nós fizemos interna, né, do grupo, e tem uma semana e meia, mais ou menos, por isso que nós resolvemos fazer esse debate aqui. Tem bastante coisa escrita pelo Kleber, inclusive o texto de abertura do vídeo é do Kleber, né, apesar do áudio ser meu. E aí agora eu gostaria de chamar o Vitor Burgo, né, para falar. A Clara, ela extrapolou o tempo, mas não tinha como interromper, né? Falou muitas coisas que a gente precisava ouvir. Sim. Bom, vamos lá, começar então. Boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu, cada vez que participo desses encontros do A Partir do Centro, eu fico me perguntando se eu poderia fazer faculdade de arquitetura para ouvir só as aulas que não envolvam cálculos, porque para essas eu sou absolutamente incompetente. Mas o que a gente precisa falar, e aí eu vou aproveitar bastante da fala da Clara, obviamente, para que a gente possa falar a partir de outros olhares possíveis, olhar para a cidade, para a estrutura cidade, pensar na cidade com o que a gente tem agora, do que a gente viveu até então e do que a gente pode vir a viver, que é o futuro, a gente precisa ter em mente, no olhar partindo do direito, que a nossa Constituição, pensada lá em 87, aprovada aí em 88, na verdade ela começa a ser pensada em pedaços antes pela luta sanitarista, por exemplo, mas a nossa Constituição de 1988, ela se preocupou de alguma maneira com a chamada função social da propriedade. E a partir daí a gente passou a pensar toda a dinâmica de cidade, o Estatuto da Cidade vem em data bem posterior, e não só a questão de toda a cidade, como os regramentos de posse e vizinhança, que se dá no Código Civil, mas também a ideia que passa por tudo, que é essa de função social da propriedade. E toda a nossa discussão, que aí para a arquitetura já vem de muito mais tempo, se dá nos interregras, nos conflitos entre propriedades particulares. Então, nos interessa muito no direito falar quais são as propriedades particulares, quais são os seus intervalos e limites, e de que maneira no não lugar particular pode existir alguma coisa. E daí a intervenção do urbanista, ela se dá para o direito em um não lugar particular. Mas juntando isso, desse não lugar particular, a gente tem essa estrutura de cidade que vem evoluindo, e aí a Clara destacou a reforma, por exemplo, do Barão Haussmann, ou Haussmann, para alguns que americanizam o Barão. Essa reforma que ele fez em Paris, ele abre os grandes bulevares, que a gente adota aqui, por exemplo, a minha vizinha Jerônimo Monteiro, mas a gente nem sequer faz como eles fizeram, porque embora Paris tenha uma periferia enorme e bastante perigosa a propósito, assim, porque também esquecida, porque também precarizada,
lá eles construíram espaços, e eu vinha conversando isso com a Ângela antes desse nosso encontro, eles construíram espaços de convivência, que são os arrondissements. Esses arrondissements, eles vão funcionando autonomamente como espaços de convivência. E a gente não verifica isso pensando aqui, vamos pensar na cidade de Vitória, porque afinal a gente vai falar de uma situação ou de um espaço mais próximo. A gente não verifica isso muito bem, os nossos bairros eles não foram pensados, planejados, estruturados para funcionarem de forma muito autônomas. Então a gente tem essa carência de espaços autônomos de maneira que, chegando na hora da pandemia, a gente tem uma dificuldade muito grande de convivência nas idas ao supermercado, para quem precisa trabalhar, no ir trabalhar, porque a gente se desfragmentou e se espalhou no território de uma maneira, ao meu ver, não inteligente, em que a gente precisa se submeter a situações tais de transportes urbanos lotados ou veículos individuais para que a gente possa fazer esses deslocamentos constantes. E aí a gente tem as seguintes situações: ou espaços que vão aumentando cada vez mais, porque a gente vai jogando as pessoas para as periferias a partir do movimento de gentrificação, que não acontece no centro, e a gente pode falar isso depois, que não acontece no centro de Vitória. Para além disso, a gente tem as vias públicas e espaços públicos pensados como também intervalos entre casa e trabalho. Daí porque a gente não tem espaços de socialização muito aptos para que a gente possa fazer essa descompressão no momento de reabertura, que, aliás, a gente já está vivendo para alguns, no meu caso, não, eu continuo, vou bater 3 meses dentro de casa, mas nesses momentos de descompressão ou de reabertura, a gente não tem esses espaços de convivência, porque não tem, porque a gente foi acostumado a construir essa cidade como intervalos entre lugares particulares, entre casas e trabalhos. E daí a gente vai vendo que, nessa pandemia, pegando novamente a fala da Clara, o virtual ele vai tomando conta, ele vai aparecendo, ele vai crescendo, e a gente descobre que a internet não é mais um pedacinho das nossas vidas, a gente descobre que a internet é uma plataforma possível de se viver. A gente vai descobrindo cada vez mais que a gente consegue viver na internet. E daí, viver na internet não pressupõe o lugar onde eu estou, porque o virtual ele tem uma plasticidade muito grande, que a gente não consegue ter nas cidades, justamente porque a gente não modelou de maneira muito plástica. Eu nem sei se isso seria possível, essa fala não é minha. Mas, para o direito, a gente esbarraria nas problemáticas das desapropriações, que são sempre questões muito custosas e bastante difíceis de se resolver. Mas essa plasticidade do virtual, ela começa a colocar em xeque, como a Clara destacou, a existência das próprias cidades. O que serão as cidades a partir do momento que a gente tiver essa revolução 4.0, em que a gente tiver trabalhos mais automatizados, mais virtualizados? Para que vai servir a cidade? E aí, mais uma vez, isso reforça essa minha fala, que é, no momento em que nós planejamos a cidade como vias enormes para a gente chegar de lugar nenhum a lugar algum, quando eu digo lugar nenhum a lugar algum, é que esses lugares só interessam a mim, porque eles são individuais, a minha casa e o meu trabalho, e para cada um de nós. O que será dessa cidade que foi construída, pensada de maneira muito precária em espaços sociais? E daí eu sei que os urbanistas têm um viés, um olhar talvez um pouco diferente, mas é que para mim eu tenho bastante dificuldade de enxergar espaços como a Praça do Papa, como um espaço de convivência. Para mim aquilo é qualquer coisa, para mim aquilo é um estacionamento, mas aquilo não é um espaço de convivência. E daí eu não sei mesmo, não quero cometer esse desatino, mas eu não sei se por influência do modernismo e do Niemeyer, ou sei lá de quem, a gente acabou fazendo essas placonas de concreto, esses espaços vazios, esses espaços muito abertos a pretexto de as pessoas poderem se juntar, mas ninguém em Vitória, nesse sol que faz, se agrega em cima de uma placa de cimento tomando sol. E tampouco margeada e ladeada por vias asfálticas. Então, a gente não tem essas cidades com bairros, com espaços de convivências pensado para isso. Então, Clara, quando você traz aí o texto e fala
de maneira que faz muito eco para mim, de para que vão servir as cidades, elas, ao meu olhar, a partir de hoje, e não do futuro, ao meu olhar, elas seriam muito mais bem aproveitadas se elas tivessem sido pensadas, sim, como espaço dessa coletivização dos corpos. E aí eu vou falar como morador do centro e da minha opção pelo centro, de quem foi morador do centro e fez a opção por retornar ao centro. O meu olhar a partir do centro, então, Ângela, é esse. É um espaço onde eu vejo, apesar de hoje ele estar, de alguma maneira, esvaziado no teu contexto comercial, que ele já teve antes, apesar de ele estar abandonado pelas políticas corriqueiras, então a gente não vê, por exemplo, a gente não vê o mesmo zelo, o mesmo cuidado com limpeza urbana e jardinagem que se tem na Praia do Canto. Esse zelo não tem no centro. E daí não é por uma questão dos moradores do centro, mas é de falta das políticas públicas chegarem aqui. Então, no centro, eu vejo um espaço em que eu tenho vivência. Eu tenho vivência com pessoas, com vizinhos de prédio, com pessoas na rua, tem lazer, eu tenho uma integração aqui de bairro que eu não experimentei fora daqui. Então, esse olhar daqui, ele diz muito para mim. Ele diz muito sobre esse espaço de coletivização que existe para mim, sobretudo, Clara, nessa vivência excessiva do virtual. Hoje, com 3 meses dentro de casa, vivendo no virtual, eu só penso em ir para a Zilda. E quem conhece o centro tem que conhecer a Zilda. Eu só penso em ir para a Zilda. E a Zilda é o meu ponto focal catalisador. Então, esse espaço me permite essa vivência. E eu posso ir andando para a Zilda e voltar andando da Zilda, coisa que eu não fazia em outro bairro que eu morava, no mesmo horário que eu faço, apesar de todo mundo acusar que o centro seria um espaço violento. E é isso, a minha opção de retorno para o centro é dessa vivência que foi abortada ou sequer pensada em outros bairros, que é o caso que eu falei com a Ângela de Bento Ferreira. Bento Ferreira, para mim, não devia ser um bairro, devia ser um não lugar, devia ter uma placa assim, não lugar Bento Ferreira, porque é um misto de gazeta com prédios e com nada, assim, não tem uma vida, você não vê uma vida circulando, é uma coisa muito que a mim me incomoda demais. Mas é esse bairro arquetípico dessa cidade que a gente planejou até agora, e eu não sei o que a gente pretendia com isso, e você também passou na sua fala, Clara, o que a gente pretendia com isso, ou pretende com isso. Eu confesso que eu não sei o que a gente pretendia com esses espaços, mas eu não vejo futuro, eu não vejo saída. Então, o olhar a partir do centro que eu trago é esse, o olhar a partir do direito que eu trago, e que ele não existe ainda, a gente precisa avançar um pouco mais na legislação e não falar só em função social da propriedade. A gente precisa avançar um pouco mais com a Constituição em cima do Estatuto das Cidades e pensar que essas cidades elas precisam ter outros contextos e outros pretextos. E agora, para fechar mesmo, quando você falou da questão da vivência você falou alguma coisa que me fugiu exatamente o termo, mas pensar em distribuição, em produção de alimentos e tudo mais, nós teríamos, por exemplo, a Vila Rubim, que poderia funcionar como esse grande polo e que foi completamente destruída enquanto ideia, né? Inclusive, o A Partir do Centro fez um post maravilhoso sobre a Vila Rubim há pouco tempo. E nós relegamos tudo para a Ceasa, e aí, mais uma vez, entra a distância e as vias públicas, e os grandes mercados, as grandes redes de supermercado. E aí a vivência, mais uma vez, ela é prejudicada em nome do quê? Né? A gente sai, então, a resposta a gente tem, mas a gente sai, então, do eixo que você estabeleceu entre liberais e comunistas. Essa intenção, ela refoge desse eixo e passa para aqueles outros grupos. Ângela, acho que é isso. Então, tá bom, obrigada. Eu vou deixar para fazer um comentário no final de um assunto ali que eu estou envolvida, mas a gente deixa para o final. Eu gostaria de chamar a Cristiane. Cristiane, você já pode falar nesse momento ou você precisa esperar algum tempo ainda? Seu fone está desligado. Vou avisar para ela. Oi, tá me ouvindo? Sim, estava desligado seu microfone. É. Tá tranquilo? Já pode falar? Sim, já posso, sim. Quero aqui, né, dar meu boa noite a todos e todas, né, dizer que é com muita honra que eu recebi, né, o convite do A Partir do Centro para estar conversando
um pouquinho, né, sobre a cidade, sobre a casa e a cidade, essa questão, né, na pandemia, pós-pandemia, e quero aqui também, né, parabenizar a fala da Clara, né, parabenizar a fala do Vitor e dizer que como é difícil falar agora depois de vocês dois, né? Dá vontade de falar assim, não, Ângela, agora tá bom, já falaram que tudo que tinha que falar, mas vamos tentar contribuir um pouco com esse debate, né? Eu como o Vitor, eu não nasci no centro de Vitória, né? Eu não nasci em Vitória, eu não morei aqui a minha vida toda, mas eu optei em vir para cá em 2014, exatamente porque eu vi o que o Vitor viu quando ele morou aqui antes e o que o fez retornar para cá. É exatamente esse espaço, esse grande espaço de convivência, né? Um espaço em que as pessoas tem a Zilda, tem as praças, tem os equipamentos culturais, tem as pessoas, tem a vida, você tem uma vida que pulsa aqui, você tem a história, tem um patrimônio histórico importantíssimo aqui. Então, todas essas características fazem com que o centro seja realmente este local de convivência. E aí, dentro desse cenário de pandemia, né, a coisa que eu mais tenho visto, né, eu sou o grupo de risco, então eu tenho saído pouquíssimas vezes de casa, pouquíssimas mesmo, às vezes só para não ficar muito pandêmica, muito doida. E a visão que eu tenho muito é da minha janela, da grade da minha janela e das casas, né, que a gente vê aqui na altura da Graciano Neves e também o alto, né, ali da Fonte Grande, da Piedade. E aí, nesse pensamento, isso me traz uma grande questão que a gente tem, que não é só desse centro, né, que tem essas características maravilhosas, mas é dos centros das grandes cidades e também fora do centro, dos bairros, assim, que é essa desigualdade, né? Nós temos aqui no centro, de forma bem mais próxima aqui, com os bairros entre Centro, Piedade, Ponte Grande, Moscoso e Capixaba, a gente percebe essa desigualdade, a gente percebe esse abismo que existe entre a condição, de repente, de quem está aqui embaixo e a condição de quem está morando lá no morro. Então, assim, essa pandemia, ela veio muito para escancarar algumas feridas que a gente tem, e dentre essas feridas, essa questão dessa discrepância, ela vem com força, uma grande força, né? E aí essa discrepância a gente percebe em vários níveis, né? Primeiro, essa questão de moradia, né? Por exemplo, enquanto eu tenho o privilégio de ter de morar numa casa onde se qualquer coisa acontecer, por exemplo, se eu testar positivo, se meu companheiro testar, a gente consegue fazer um isolamento, até alguém que mora mais ou menos 2, 3 quilômetros daqui, às vezes nem tudo isso, eu sou péssima em distância, eu sou advogada, então me perdoem com os números, mas moro bem próximo aqui, em que eu não tenho, às vezes, 1 metro de distância entre casas, né? Entre 2 casas, eu não tenho isso, às vezes que dirá dentro de casa, para que eu possa exatamente praticar o chamado distanciamento social, que é necessário não só na rua, mas às vezes, dependendo da quantidade de pessoas, dependendo do grau de circulação, de interação dessas pessoas, é necessário. Eu tenho a discrepância, por exemplo, da questão de acesso a questões básicas, lavar as mãos, né? Algo que nos falam o tempo todo, que é lavar a mão, que é usar álcool gel, né? E aí eu tenho aqui do lado uma comunidade que muitas vezes a água não chega, ou chega 1 vez por semana, ou 2 vezes por semana, entendeu? Então, como tratar essas questões, né? Como equalizar essas questões, como ver, na realidade, porque essas questões muitas vezes elas não são vistas, essas questões não são percebidas, porque exatamente elas ficam alojadas, elas ficam circunscritas à periferia do território do bem, como a Clara trouxe para a gente, e essa periferia nossa aqui da região do Grande Centro de Vitória. O que a gente percebe é que a cidade de Vitória, né, e essa é a cidade onde eu me vi enquanto cidadã, né, apesar de ter morado em outros locais, essa foi a que eu me vi enquanto cidadã. A cidade de Vitória, ela não é pensada pro cidadão. Ela é pensada pro porto e em torno do porto.
ela é pensada por essas grandes vias, né? Por exemplo, como a Geraldo Monteiro, que ligam, né, pessoas que moram e trabalham assim, em outros municípios que precisam passar aqui pelo centro de Vitória, e ela não é pensada, nós não temos esses espaços públicos de convivência, né? Tanto não temos, e ainda quando temos obras onde que serão construídas daqui para frente, a gente também não percebe a cidade ou até mesmo o estado pensando na importância do cidadão, né? Temos agora um exemplo da obra que vai começar, que é a obra do Portal do Príncipe, ali na entrada logo ali depois da rodoviária, que a gente analisando a planta, né, analisando o projeto, a gente percebe que a preocupação ali é levar de um lugar para outro, de preferência levar aquele caminhão, aquele transporte que está indo de um lugar para o Porto de Vitória e assim por diante. Então, são avenidas que vão enlarguecer, onde a velocidade vai ser aumentada, onde vai ser muito mais difícil você ter uma travessia de pedestre, onde vai ser muito mais difícil você ter a convivência de pessoas, né? Onde vai ter a dificuldade, por exemplo, de unir comunidades que estão ali na Ilha do Príncipe, na Vila Rubim, com as que estão mais em cima, por exemplo, como o Morro do Quadro, porque aquele local ele precisa ser uma via, porque a cidade precisa priorizar o interesse dela, e o interesse dela não é o cidadão, infelizmente. Então, isso é algo que eu percebo muito na cidade de Vitória. E aí isso precisa mudar. Eu penso que não apenas essa percepção da cidade, essas discrepâncias, essas questões precisam mudar, e não é uma mudança, né? E aí talvez a palavra utópica caia bem nessa questão, mas realmente é uma mudança que ela não tem que ser feita só aqui, mas ela tem que ser feita, é uma mudança coletiva mesmo, de um pensamento muito maior, porque a gente percebe que como a Clara bem colocou, esses arranjos, né, produtivos globalizados, onde os respiradores vêm da China, onde as máscaras vêm da China, onde os reagentes dos testes vêm da China, e aí todo mundo quer comprar do mesmo lugar, ao mesmo tempo, e não dá, não tem condições. Mesmo que seja a China, ela não tem como produzir para o mundo todo, o tempo todo, para atender todo mundo. Então, a gente precisa pensar em novos arranjos produtivos locais, né? Que realmente priorizem o comércio local, o serviço local, os espaços de convivência, né, locais e assim por diante. A gente precisa começar a pensar, principalmente aqui no centro, né, quando o Vitor fala da questão de que já perpassamos a ideia de apenas da função social da propriedade, mas a gente precisa de algo mais. E eu penso que o centro é um exemplo muito claro disso, né? Porque até pouco tempo atrás nós tínhamos aqui, se eu não me engano, 3 ocupações, né, que estavam, entre aspas, funcionando aqui no centro, né, que elas, por ordem judicial, elas foram desocupadas, mas ainda temos né, uma pequena ainda, que ainda sobrevive. E nós temos moradores, né, em situação de rua, que ou já eram moradores em situação de rua, ou estão sendo levados a morar nas ruas, porque perderam emprego, porque não tem renda, porque o auxílio emergencial não chega, então não tem onde morar, não tem o que comer, então são levados também para a rua, em contraponto a uma quantidade de mais de centenas de imóveis, e muitas vezes dentro desses imóveis de centenas de salas e apartamentos fechados dentro do centro de Vitória, né? Nessa região geográfica aqui, não é uma região geográfica, né? Vamos dizer tão grande assim. Se a gente levar muito em consideração o centro de Vitória, Parque Moscoso, Beira-Mar, que é essa região mais ou menos onde se localizam mais de 100, quase 130, ou sei lá quantos mais vazios. E a gente tem essa população precisando de políticas de habitação popular, a gente tem prédios e imóveis abandonados do poder público, estadual, municipal e privados. E aí nós tivemos no ano passado, infelizmente, a triste notícia, né? Porque a Constituição garante, o Estatuto da Cidade veio para fortalecer, mas a gente não consegue fazer uma política, uma regulamentação municipal de um IPTU progressivo. Quer dizer, a cidade, a Câmara,
a Câmara de Vereadores da cidade não está preocupada com a cidade. Porque se a Câmara de Vereadores de Vitória tivesse, por exemplo, preocupado, lógico, contando as suas exceções que existem, graças a Deus, mas na sua maioria, eles não estão preocupados com a cidade, aliás, com a população. Né? O conceito cidade não é o conceito de população, não é o conceito do morador, não é o conceito daquele que vive a cidade, que trabalha na cidade, que habita na cidade. É o conceito daquele que precisa empreender, é o conceito daquele que precisa apenas vender, não que vender não seja importante, mas daquele que precisa vender, é o interesse, muitas vezes, daquele que precisa especular. Então, nós precisamos mudar muito, assim, lutar e assim perceber a necessidade dessa mudança agora e colocar em prática. Né? Nós temos o Centro de Vitória, os moradores, a maioria dos moradores do Centro de Vitória me orgulham muito, porque somos muito aguerridos. Né? E eu me coloco nessa categoria, até porque de 2014 para cá eu sou moradora de Vitória, e a gente tendo como pano de fundo todas essas questões, a gente sabe dessa necessidade e batalha e corre atrás dessa necessidade. Então, por exemplo, apesar da Clara não ter falado, nós temos discussões, projetos, planos, né? Tivemos aqui a campanha da função social da propriedade, que aconteceu aqui no ano passado, nesse ano. Temos aí o plano de requalificação do centro, que a gente está aqui batalhando para ter para apresentar para esse poder público que não consegue perceber a cidade como mais do que avenidas, do que portais, do que porto, do que edifícios, do que trazer a cidade, né, trazer de volta o centro administrativo da cidade de um local para outro, achando que só isso vai fazer com que o centro de Vitória, né, revitalize. Eu não gosto muito desse termo, mas que é um termo muito usado, entendeu? Então, assim, nós aqui percebemos, nós temos esse olhar e somos aguerridos e precisamos continuar nessa luta, precisamos continuar nessa fala, precisamos continuar nessa missão. E trazendo mais um pouquinho, né, para dentro mesmo de casa, agora, a gente começa a perceber que tem certas questões que mudaram com essa pandemia, né, e que não vão retroceder. Né? Eu penso assim, independentemente da questão tecnológica, né, ser muito criticada por uns, ou até mesmo enaltecida demais por outros, a questão das reuniões à distância, a questão da educação, né, de certa parte da educação à distância, a questão do trabalho em home office, essas questões, infelizmente, elas vieram essa necessidade veio com a questão da pandemia, por conta do isolamento e do distanciamento social. A gente não sabia muito como fazer, como tratar isso. Isso, de certa forma, já faz parte da nossa rotina. E quando tivermos o novo normal, né, porque nunca mais teremos aquele normal que tínhamos antes, essas são práticas que elas vão vir junto com esse novo normal. E aí, como é que vai ficar isso, né? Como é que vai ficar essa nova realidade que a gente está vivendo, essa nova realidade que a gente, de certa forma, está construindo, frente à questão, né, do trabalho, da precarização do trabalho, frente à questão da falta de políticas públicas de habitações populares, principalmente, né, aqui no centro de Vitória. O não pensar, por exemplo, essa questão dos arranjos produtivos locais, né, tendo em vista a fala do Vitor, que é muito apropriada em relação à questão do esvaziamento do Vila Rubim, né? Como é que fica essa interação do centro? Como é que o centro consegue se moldar nesse arranjo produtivo local para que a gente deixe ou pare um pouco de buscar fora o que a gente pode buscar dentro, né? Então, a gente tem que pensar como é que essas questões vão se relacionar daqui para frente, né? A economia colaborativa é algo que é um conceito novo, né? Que está vindo aí junto com a questão da economia criativa, né? Que eu vejo que o centro de Vitória, por todas essas questões, por todas essas peculiaridades que foram trazidas pelo Vitor e algumas que foram trazidas por mim também, é um celeiro extremamente fértil para isso, entendeu?
Então, é isso, entendeu? Estamos no meio dessa situação, percebemos essa cidade que é pensada, que foi pensada, que foi construída e que respira muito menos para a sua população e mais para outros interesses. E aí nós temos hoje essa população um pouco perdida, né? Porque até mesmo a própria administração pública está se encontrando nessa história, mesmo que de forma equivocada, mas está. E temos muitos desafios daqui para frente, né? Eu digo que com o passar do tempo a gente não tem certezas, a gente tem menos incertezas. E eu espero que essas incertezas que a gente tem, que ela nos faça também sair do lugar comum e nos faça também pensar em alternativas para esses desafios todos que foram postos, e mais do que pensar, nos faça colocar a caminho e a busca dessas novas alternativas. Já falei demais, gente. Obrigada. Oi. Onde você estava Ângela, seu fone desligado. Quem? O próprio Zoom me avisou que eu estava com o microfone desligado. Eu queria só agradecer, né, aos convidados, e eu queria só para fazer um pouquinho essa transição aí, na realidade é uma conversa em escalas diferentes, nós somos da casa até a cidade, e eu acho que a gente faltou falar de um assunto específico que tem a ver com isso tudo aí, que essa convivência, essa obrigatoriedade de convívio dentro de casa, né, convivência dentro da casa, e algumas situações que acontecem com diversas pessoas, a situação de violência doméstica, acirramento de conflitos familiares que estão acontecendo nos diversos ambientes das próprias casas, né, no dia a dia, né, situações que são reflexos da nossa sociedade que estão enclausurados no ambiente doméstico de alguma forma também, né? E gostaria de combinar com vocês o seguinte: o que vocês preferem? Nós podemos abrir o microfone e a pessoa fazer pergunta direto para quem ela quiser, ou complementar, ter alguma fala específica, mas a gente pode abrir para as perguntas para o Vitor, para a Clara e para a Cristiane, e retomar a conversa no final, tentar fazer uma costura de todos os assuntos aí. Para mim, as perguntas ficam bem. Não me oponho, acho que fica uma dinâmica ok. Tá ok para vocês? Microfone direto, gente. Precisa ficar fazendo pelo chat aqui. Quem quiser falar. A Júlia Brahim, ela está aqui, ela libera aí quem está com o microfone. A pessoa consegue desmutar sozinha, mas tem gente aqui que eu vi que está com dispositivo sem microfone. Pode mandar pelo chat que eu leio qualquer coisa também, se a pessoa não quiser falar. Boa noite, pode começar a fazer pergunta? Claro, professora Andréia. Parabéns, minha amiga. Parabéns para todos, para todas as falas. Minha professora Clara aí, parabéns, tá? A Marta também está aí, parabéns. Eu queria fazer uma pergunta, aí pode ser direcionada para qualquer um que falasse sobre... Eu sou uma apaixonada pelo centro de Vitória, todo mundo sabe, amo o centro. Eu queria que falasse um pouquinho dessa relação do centro, boemia, espaços, assim, essa questão, relacionar essa questão casa, turismo e essa questão que é muito discutida em relação ao centro, ser um espaço, na verdade, o carnaval não pode... falaram do Bar da Zilda, eu adoro, né, essa questão desse cenário aí da vida no centro. Então, falar um pouquinho dessa mistura, né, do centro, essa relação casa e esses debates que tem havido em relação ao carnaval. O carnaval foi retirado daquela parte do centro, que eu adoro, foi para lá. Esses conflitos de atividades, esses conflitos, o conflito do morar no centro em relação às atividades culturais, boêmias, porque muitos defendem assim, morar no centro, mas não pode ter o boteco, não pode ter a questão do carnaval. Então, como conciliar as misturas
de usos e funções e atividades no centro. É isso. Bom, Clara, você quer falar? Não, eu acho que são dos então, moradores. bom, Eu posso falar depois outra coisa. Eu posso começar a falar aqui, a Cris também, acho que a gente... No finalzinho eu dou uma complementada. Ah, Cris. Eu Bom, bato vamos lá. Tô lindo. Bom, eu acho que foi... Deixa eu achar a professora Andréia, tá aqui, achei. Estou procurando os quadradinhos, já te achei. Bom, foi isso que eu disse. O meu retorno ao centro, eu nasci no centro, eu nasci na Associação dos Servidores Públicos, então nasci na Cidade Alta. Morei aqui até os meus 16 anos, saí e voltei. E esse retorno ele se dá muito por esse suposto conflito, se é que ele é um conflito. Eu acho que ele se torna conflito na medida em que a gente tem muitos moradores idosos. Então, a convivência de moradores, porque a gente tem no centro uma configuração de idosos bastante idosos, não é essa configuração de idosos 60, 65, 70. É configuração de idosos 80, 85, 90. Então, eu acho que, de fato, certas atividades boêmias nas proximidades de agregações desses idosos, isso realmente gera um incômodo. E a gente ouve de alguns estabelecimentos, teve um, e aí não vem o caso nome, mas teve um, por exemplo, que se mudou agora de ponto, saiu debaixo de um prédio, foi para um outro lugar, justamente por reclamações recorrentes do prédio. Mas o que eu acho que dá ao centro essa cara de centro, inclusive a gente tem essa possibilidade de misturar casa e calçada e bares e centros culturais, é justamente esse suposto conflito. E veja, eu achei curioso, professor André, você mencionar o termo conflito, porque eu acho que virou um conflito, o público e o privado, o espaço público e o espaço privado se tornaram conflitantes de fato, né? E eu acho que o Habermas trabalha muito isso na questão da esfera pública, e acabou que talvez a gente espere uma plaquinha avisando, né? Esse espaço é público, esse espaço é privado, tamanho conflito que se gerou. E o centro, ele em muitos momentos, ele desmancha essa nitidez e essa rigidez do que é público e do que é privado. E eu acho que quem faz isso muito bem é a Zilda e a Estael. A Estael, inclusive, está aqui presente. E a Estael, definitivamente, ela desmancha a diferença entre público e privado, e a casa dela vira a rua vira a casa dela, e as atividades culturais tomam conta ali e acontecem ali, e ela proporciona isso para a população, assim como todas as outras pessoas que estão aqui dia a dia fazendo esse viver compartilhado. A Estael tem muita propriedade nisso, ela faz isso muito bem, e tantos mais ali ao redor dela, né? O Bar do Ney faz isso, o Paulão faz isso, a Zilda faz isso, o próprio Said faz isso. O Said, eu falo o próprio Said porque as pessoas vão menos a ele, mas o Said precisa ser descoberto. É uma comida árabe maravilhosa, já fica a dica para vocês. Mas eu acho, então, professora, que esse termo conflito, ele ficou bastante curioso, justamente para definir o centro, porque o centro é isso, é esse esfacelamento, esse desmanchamento entre público e privado e essa, muitas vezes, inversão. E a inversão que o da Mata fala no texto célebre dele, do carnaval dos malandros e dos heróis. O carnaval no centro, ele adquiriu essa dimensão muito grande, e a questão toda é que o carnaval no centro, ele, como em qualquer lugar, eu acho que ele precisa de parâmetros. E aí o que acontece é que todas as pessoas que viraram as costas para o centro no resto do ano, resolvem vir para o centro nesse momento muito específico. E aí, como o carnaval ele proporciona esse espírito livre, as pessoas esquecem que esse espaço ele conjuga público e privado. Então, eu tenho momentos de privado, sobretudo nessas situações de idosos, em que invadir esse espaço de forma muito brusca é desrespeito. E aí precisaria haver alguma intervenção da prefeitura que não houve, que não há. Então, eu posso dizer, porque como eu moro em andar alto, eu fico olhando por cima, a prefeitura ela organizou o Carnaval da Beira-Mar.
Aqui para dentro, a prefeitura fez, vamos fingir que eu não sei o que está acontecendo. Então, a Costa Pereira, 2, 3, 4 horas da manhã, de tudo acontecia. Mas já não era mais o carnaval, já era quem ficou por ali, né? Então, o carnaval ele traz ao centro uma dimensão que a maioria de nós gosta muito, que é essa sensação de olhar a arquitetura, olhar as casas, porque o carnaval permite que eu ande naquele espaço que me é interditado o ano inteiro, que é o asfalto. A maior parte do nosso olhar é interditada justamente porque não é feito para pedestre. Então, eu não olho a arquitetura do centro, e aí eu estou falando eu, lato sensu, eu, todo mundo. Eu não olho a arquitetura do centro porque eu passo pelo centro de forma apressada. O carnaval permite isso e todo mundo se encanta. Tanto que existe, se vocês pegarem o Instagram dos jovens na época do carnaval, é todo mundo tirando foto das portinhas antigas. Todo mundo vem para tirar foto nas portinhas antigas. Todo mundo escolhe uma portinha antiga para tirar foto. E esse movimento acontece. Então, o carnaval ele é bem-vindo, mas é preciso entender que esse espaço, mesmo no carnaval, ele conjuga público e privado. Não sei se era a fala esperada, mas... Cris, fala aí. Bom, eu me deixei falar. Então, não, é por aí exatamente isso que você está falando, mas assim, acho que a gente também tem que... conflito, convivência, enfim, essa discordância de posições, vamos por assim dizer, entre quem está na rua, quem está fazendo a cultura, né, e o morador, isso remonta de 1800 e alguma coisa. Isso esse ver de forma diferente o que é o centro, que o centro deveria ser assim, que o centro deveria ser isso ou aquilo, isso é histórico, né? Nós temos isso desde as batucadas que iniciaram lá em cima nos morros, nós temos isso desde do Amarro Burro, da Escola de Samba da Piedade, e aí nós temos, né, essa boemia que funciona muito bem aqui, né, Rua 7, Rua Gama Rosa, o Saíde, concordo com você, o Saíde precisa ser descoberto, além de ter uma comida maravilhosa, ele é um fofo, e aí você tem, além dessa vida, né, cultural, do próprio Brits, que funcionava aqui nos anos 70, né, que também tinha gente reclamando do funcionamento dele, do prédio do lado, quer dizer, essa divergência de posições sempre aconteceu, especificamente dos grandes eventos, né, que aí eu vou puxar um pouco para isso, por exemplo, como o Carnaval, você tem eu concordo com você, Vitor, você tem um ano inteiro pessoas que viraram as costas para o centro de Vitória e que no Carnaval vem para cá. Mas esse movimento, ele tem duas molas, duas forças motrizes. Uma é o Carnaval tradicional de blocos, por exemplo, que tem um centro de Vitória. Outra é a falta de preparo, é a falta de gerência da gestão municipal do Carnaval. Né? A gestão municipal ela quer fazer o carnaval, ela quer fazer o carnaval de rua do centro de Vitória, ser o melhor carnaval da cidade, ser o melhor carnaval, por exemplo, do estado, mas ela faz isso deixando ou permitindo que o carnaval de rua aconteça apenas aqui. E aconteça apenas aqui no centro, e aconteça muitas vezes em locais setorizados, como aconteceu, né, esse ano na Beira-Mar. Se esquecendo realmente do restante, se esquecendo de que o banheiro público tem que ter na Beira-Mar, mas tem que ter aqui para dentro, né? Aqui para dentro do bairro também, se esquecendo de que a fiscalização de postura, né, que são dos ambulantes, ela tem que acontecer na Beira-Mar, mas ela tem que acontecer aqui. Por quê? Porque quando você faz um evento no centro de Vitória, ledo engano do gestor que acha-se que você vai fazer um carnaval na Beira-Mar, ele vai ficar ali. As pessoas vão andar, as pessoas vão caminhar pelo centro, porque além do centro pedir geograficamente esse caminhar e permitir geograficamente esse caminhar, eu tenho uma multidão de pessoas que vêm para cá, porque muitas vezes naquele dia só tem bloco aqui, só tem palco aqui. Então, assim, essa divergência de posições e divisões em relação ao centro sempre aconteceu, sempre vai acontecer, mas o que a gente precisa fazer é ter uma gestão pública desses eventos, desses grandes eventos, por exemplo, como o Carnaval.
Entender que o centro de Vitória, pela sua cultura, pela sua tradição, tem que ter o carnaval de rua e o carnaval de bloco. Mas tem que entender que quem mora em São Pedro tem que ter atividade, tem que ter algo pensado para o carnaval de lá. Quem mora na Praia do Canto tem que ter, em Jardim da Penha tem que ter, com fiscalização de postura, com banheiro público, com a ação da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, evitando que caixas de som gigantescas ou até pequenas, mas que são potentes, carros de som se alojem nesses lugares, entendeu? E, novamente, pensar esses grandes eventos para a cidade, para os moradores da cidade, pensar que existem moradores que querem ficar em casa e têm o direito de ficar em casa, e os moradores que querem ter a possibilidade de estar num bloco desse carnaval, tentar equalizar um horário, né? Um horário em que isso aconteça, em que seja legal para todo mundo, realmente se preocupar com a questão de mobilidade, porque fechar uma via e não ter agente de trânsito para coordenar o trânsito ou para fazer, né, para desobstruir aquela confusão lá, é só botar uma placa. Isso eu faço. Isso eu não preciso de ser prefeitura para fazer isso e parece que é isso que acontece. Falta uma gestão, falta pensar, falta ouvir, falta construir junto, né? Então, assim, é isso que eu penso. O centro funciona, ele tem a sua própria dinâmica, entendeu? Muitas questões, como, por exemplo, o Carnaval de Rua, fazem parte da dinâmica do Centro de Vitória, e elas têm que continuar fazendo, porque a tradição, a cultura daqui, é cultura secular desse local. Então, assim, tem que continuar, mas ela tem que ser planejada, porque tudo que não é planejado dá errado. E planejamento não é fazer isso um mês antes do evento, principalmente do tamanho do carnaval. É pensar o carnaval de um ano para o outro. É pensar no que deu errado, o que poderia ter sido feito, o que não foi, e assim por diante. E só para terminar, a gente faz nós temos aí, por exemplo, uma diferença muito grande, ou um pouco maior, por exemplo, do Viradão Vitória do Carnaval. Você tem o Viradão Vitória que acontece mais ou menos nesse mesmo território, né, que o Carnaval de Vitória acontece, mas você tem na organização do Viradão Vitória, você tem uma preocupação maior. Você tem uma preocupação maior com a questão dos palcos, dos banheiros, de ambulantes, das pessoas que estão ali vendendo, entendeu? Quer dizer, você tem uma preocupação e um cuidado maior, né? Embora aquele seja um evento único naquele momento, mas você tem uma preocupação maior porque tem uma gestão melhor. Então, não sei se eu respondi, não sei se eu te ajudei ou piorei a situação, Vitor, mas eu acho que... Antes da Clara falar, eu queria só tentar retomar um pouco o assunto do cenário pós-pandemia, porque nós estamos discutindo o que aconteceu até, né, março, né, em relação a uma cidade, a diversas cidades. Quando nós falamos de Vitória, não estamos falando somente do contexto de Vitória, existem diversas cidades com situações semelhantes a que nós vivemos em relação ao centro, mas lembrar que quando se fala de planejamento, de carnaval, de qualquer outro tipo de eventos, os eventos estão buscando espaços abertos, muito afastamento, distanciamento entre as pessoas, então nós vamos ter um cenário completamente diferente. Desculpe, claro, eu entrar aqui na frente para falar um pouquinho, mas eu queria só, assim, para a gente internalizar que nós temos um outro contexto, né? Apesar da gente ter vivenciado isso tudo, né? Até isso é muito recente para a gente, parece que o carnaval foi ontem, né? E nós entramos no local aqui, estamos confinados de uma certa forma e conversando pelas redes, etc. A Clara, né? Ela pode falar também, a Marta gostaria de falar. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A Estael fez alguns comentários aqui também pelo chat. Claro. Primeiro, eu comecei logo de sola, porque eu sabia que eu tinha muita coisa e não agradeci. Eu também gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de começar a alinhavar umas ideias que eu não pude fazer de outra maneira. Também lembrar que a gente está com um projeto de extensão, que é o plano comunitário do centro, que é junto com o centro, que a gente traz algumas ideias muito parecidas com nesse momento que vocês estão fazendo, mas de uma maneira mais sistemática, tentando fazer uma leitura técnica com técnicos e populares, a parte da população que já pensa a cidade,
também o BR Cidade, junto com a Amacento, com a Cuca e com a universidade, e sobretudo, né, puxado pela Amacento e pela Defensoria Pública, fez essa campanha. A campanha foi um sucesso, porque, embora os vereadores não tenham passado a legislação, com o pouco que tem, foi ganho na justiça, o prefeito está obrigado, só que eu não sei como que ele vai fazer, né? Porque realmente os conflitos se afloram. Mas na fala do Vitor, ele faz uma crítica a nós, né? Faz várias críticas a nós. Eu ando pensando, mas também é um pensamento aberto, o modo como a gente age quando a gente tem alguma situação crítica. E eu nem estou falando da pandemia ainda, né? Porque o processo da industrialização, quando ele chega na porta da cidade, isso na passagem do século XIX, faz com que os arquitetos façam séries de diagnósticos e, a partir da ciência que eles têm, eles projetam modelos. Sendo que fazer cidades não é muito tempo, né? Porque a humanidade tem o quê? Centenas de anos, mas as cidades têm 10 mil anos, 7 mil anos só. E é um grande, né? Eu pulei esse pedaço da minha fala, mas é um dispositivo genial que a humanidade inventou. E o Graham fala, né, que esse dispositivo que a industrialização transformou, que é a cidade, foi agora acoplado esse novo que ocupa a Terra inteira, né? Os sistemas de infraestrutura telemático e a própria comunicação, que ela é imaterial, ela é maior do que as cidades em si, né? Então, eu ando muito pensando nisso, a forma como a gente intervém, a partir da crítica e do modelo, o que ele tem dado, né? Que quem fala muito isso é a Shuei, né? Ela fala assim, vocês fazem críticas, depois você faz o modelo ou cria regras, pequenas regras. Regras de convivência são necessárias, né? E aí também eu me lembro desses conflitos, né, que realmente são... conflito nem sempre é totalmente negativo, conflitos, dissensos entre os boêmios e aqueles que querem... Né, eu fico impressionado como uma parte dos moradores de Vitória acha que é um bairro, esquece que é a capital, né? A ideia da cidade capital desaparece da cabeça das pessoas. E que é uma cidade capital desde o século XIX é a superposição de todas essas funções, desde a cultura, passando pelo morar, e pelo governo, pelas corporações e pelo porto, né? Essas superposições. E aí eu lembrei, né? A minha fala hoje está totalmente bibliográfica, eu lembrei do Máximo Catiari, ele tem um livro chamado A Cidade. Ele fala que a gente pede duas coisas diferentes à cidade, e esse conflito aparece muito no centro. Ela é um lugar do ócio, do descanso, do morar, e um lugar da velocidade dos fluxos. E Vitória vive esses conflitos não apenas com relação à boemia e à vida cultural agitada e o descanso do morar, mas uma coisa que o Vitor também lembrou, que ela é o principal local de passagem para muitas partes intramunicipais, né? Então, ela é um problema sério. E aí, para trazer para a questão da pandemia, por isso que eu gostei muito da frase, depois vocês publiquem, dão uma ajustada lá, ficou grande também o texto de vocês, né? Entre os 11, a gente não precisa criar uma nova cidade, né? Essa própria cidade a gente vai negociando, a ideia de negociar, o processo participativo que inclua aqueles que têm sido excluídos, né? Que a Cristiane tão bem falou, né? Tantos lugares vazios, tantas casas vazias e tantas pessoas precisando morar, e elas trabalham ali no centro, uma parte delas, né? Elas têm que vir de outros lugares para poder ir saturando o transporte público, etc. Dentre as revisões, uma é essa: a gente criou coletivamente, historicamente, esse dispositivo que é a cidade, que gosta de aglomeração, isso a gente vai ter que repensar, mas o Vitor também lembra, né, que nesses arrondissements lá tinham
parques, né? Além de ter todo um sistema que vai abastecer, em termos de comércio e serviços, um bairro, também cada um é servido por um parque. Claro, quanto mais central, mais animado, né? E algumas partes são ricas e outras já não são tão ricas. Mas eu acho que não é tirar da cartola e inventar algo novo. Realmente a gente já, o Lelec dizia, já está tudo dominado, a gente já criou os dispositivos, a gente tem que. Talvez eu esteja falando demais, nesse caso, talvez a gente possa até criar novos dispositivos, mas que sejam coletivos, que sejam negociados, que não saia na cabeça de um Corbusier sozinho, né? Ou de um arquiteto desse sozinho. Por enquanto é isso. Tá, gente, eu só lembrando aqui, nós começamos às 17h30, são quase 19 horas. A Marta gostaria de falar e a Estael também. Depois a gente vê, geral, se alguém quer fazer mais um comentário ainda, e a gente vai tentando encerrar, fazer uma amarração geral assim dos assuntos. Nós podemos fazer outros encontros com outras sugestões de temas também. Gostaria de ouvir a contribuição de vocês, né? Mas vamos lá, tem a Marta, né? Se alguém quiser falar a mais também, coloquem o nome aqui no chat, que a Júlia está anotando, às vezes eu desligo o chat um pouquinho aqui. Marta está aí ainda? Gente, a Marta saiu, será? Liga o microfone. Eu não estou vendo ela aqui. Júlia, você está vendo a Marta? Eu desmutei ela. Está aqui, Marta. Ela não está ouvindo. Estou aqui. Ah, Pronto. você está ouvindo? Tá, vamos lá. Pronto. Eu só estava sem voz. Tá bom. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui, muito bom ouvir a Clara, o Vitor, a Cristiane. Parabéns para todo mundo. Mas essa fala da Clara aí já fez toda a amarração do que eu queria pontuar para ela mesma. Fizemos um contato telepático, Clara. Porque eu pensei, né, especialmente nisso, né, como que a gente vai... Você começa falando isso, né, como poderemos entender a vida urbana? E aí faz toda uma questão macro, né, finaliza na tensão aí dessa catástrofe ambiental de um lado, automação de outro. Mas, enfim, não é disso que eu quero falar. Eu quero falar o que Cristiane pôs e que Clara falou, que é a questão de cotidiano, né? A Cristiane começa a falar mais do que pensar, a gente tem que agir. Alguma coisa assim, faltou falar a palavra agir, mas ela deu a entender tudo isso. E aí eu queria que Clara falasse um pouco mais sobre esse momento, não como mágica mesmo, como você disse, né? Não assim, né? Não vamos tirar uma solução, mas tentando ver... Existe uma expressão de um autor que ele fala de utopias reais, né? Que as utopias reais elas não são sonhos especulativos de um futuro, né? Mas elas são alternativas condensadas no concreto, que pré-existem, né? Que estão nos movimentos, nas organizações, nas instituições. Então, o que me preocupa mais do que o Vitor... Enfim, todo mundo está discutindo tudo ao mesmo tempo, né? Mas o que me preocupa mais desse estar fisicamente, que a Ângela até levantou, que sei lá, que vai ser um grupo aqui, outro grupo ali, outro grupo lá, essa coisa física de articulação do espaço, me preocupa é a questão da mobilização dos grupos que estão com as suas ações, assim como a partir do centro e vários outros. O centro estava e continua, mas como que nós vamos continuar isso? A questão é essa, né? A questão dos grupos, das organizações. Então, a Clara falou do plano comunitário muito rapidamente, mas é muito importante. Falou da campanha da função social da propriedade também, que foi uma coisa que envolveu todo mundo. Está aí a Estael, está aí a Cristiane, enfim. É isso que está me intrigando, sabe? Esse tipo de mobilização política, de debate, de interação e de demonstração de força, de poder, e sem mediação. Nós queremos discutir com o Estado, sim, mas é aqui, ó, é com esse grupo, né? Então, assim, essa é a questão. Eu acho que eu vou deixar por aqui.
Clara para comentar, e Cristiane, e todos vocês. Deixa eu vamos deixar a Estael falar logo, aí depois vocês comentam, não é melhor? Pode ser? Isso, boa ideia. Tá, vamos lá. Obrigada, Ângela. Tá bom. Gente, boa noite. Eu estou sem fone, tá dando para vocês me ouvirem? Sim, tranquilo. Parabéns, muito bom, sempre bacana estar com a parte do centro e com vocês, né? Tantas pessoas aqui que a gente já está junto em outros movimentos. Clemir estava aqui, que é lá do CMPDU, Marta, Clara, enfim, Vitor Hugo, prazer, tá? Vizinho querido. Gente, falar do centro eu sou sempre suspeita, né? Uma relação de muito amor e até ódio, inclusive. Porque como agente cultural, a gente vive esse conflito, como já foi colocado aqui, eu não vou me estender porque eu já até escrevi. Para nós que pensamos a cidade exatamente, né, com o olhar um pouco do Vitor Hugo, essa cidade que a gente realmente interage, convive. Então, como artista, como produtora cultural, como estilista, enfim, eu sempre usei realmente as vias do centro a partir do meu ponto de referência, que é a minha própria casa, e daqui eu vou para o mundo. Eu sempre falei isso, da Rua 7 eu me jogo no mundo. E aí eu fico pensando, nesse momento, nós, pós-pandemia, não vejo isso tudo acabando tão cedo. Eu estou sempre conversando muito com as pessoas do centro, com os vizinhos, mesmo agora nesse isolamento social, mas eu tenho saído de casa minimamente, mas quando a central de doações vai realizar alguma atividade, eu acabo indo para colaborar, e nesse percurso a gente encontra o dono de um comércio, de um bar, de uma loja. Ontem, então, eu estava conversando com a Iris, que é dona da Bimbo, e eu perguntei como que tá difícil e tal, enfim. Então, assim, eu vou citar a Rua 7 porque eu acredito que se o centro é o encontro de todas as tribos, a Rua 7 é mais ainda, né? É o lugar onde todas as tribos se encontram e vão parar exatamente na Zilda, que já foi citada aqui, né? Então, a Zilda, ela reúne a periferia, o samba, com quem é mais moderno e que não mora no centro, mas que vem, que é cult, enfim, é um encontro de todas as tribos mesmo. E aí, para mim, eu digo assim, brincando, né? Se não for para causar, a gente não sai de casa. Então, assim, sair da nossa casa para ir para as ruas do centro é sempre um acontecimento. É um acontecimento, sabe? A gente vai iluminar, a gente vai indo pela rua, e são milhões de pessoas que abraçam, que beijam, todo mundo quer dar um alô, quer dar um tchau, e a Estael dá um tchau para cá e para lá, e abraço. Eu não consigo, está sendo difícil pensar, vamos dizer que em outubro nós tenhamos uma liberação, podemos sair de casa, mas eu já sinto no meu coração e de outras pessoas que eu venho conversando, essa dúvida, esse medo, esse temor, porque a gente não vai ter mais um movimento natural. Essa luz, né, de ir para a rua, nessa alegria, parece que não vai estar, sabe? Não consigo ver isso de uma forma natural e isso me deixa um pouco angustiada. Então, assim, como pensar isso, né? Talvez os bares colocarem, como todos os lugares, né, até teatros fora daqui, do Brasil, em outros países, eles estão colocando cadeiras mais afastadas, os cinemas, né, colocando afastamento. Então, tudo vai ter que realmente ser remodelado. Então, quem sabe, até o próprio centro, para não deixar de ser esse lugar, esse encontro, o lugar de todas as tribos, começa a remanejar essas mesas, a recolocar, afastando, menos cadeiras, enfim. Mas para ele não deixar de viver, né? A gente viveu tempos muito obscuros no centro. De uma década para cá, a gente tem um movimento com todos os conflitos, mas ainda é um movimento de vida no centro. Eu também sou da pessoa que não gosto da palavra como que é? Reativar? Não gosto, tanto que eu nem me lembro, né? Então eu sempre prefiro requalificar? Revitalizar. Porque o centro nunca morreu, ele passa por momentos diferentes, mas ele está aí, né? Então, assim, eu prefiro olhar como qualificar, que é uma palavra que já foi colocada aqui, requalificar, valorizar, mas sempre com esse pensamento, porque agora a pandemia realmente vem trazendo esse desafio para a gente. Então, assim, esse centro que é vivo, né? Como continuar fazendo isso acontecer dentro desse pós-pandemia? Então, talvez esse realinhamento desses espaços e, enfim. E aí eu anotei aqui algumas coisas, vou ser rápida, gente. Aí eu penso, como eu falei, do comércio.
já está rolando, muita gente que não fazia delivery entrou, porque se não entra agora nesse mercado, então quer dizer, essas pessoas com certeza agora estariam pior do que elas já estão. Mas aí eu penso também, aí vamos falar dessa utopia real, e que eu sonho é que esse momento seja também assim, para aprender mesmo, né? Não que a gente vai se tornar pessoas melhores, enfim, eu não acredito nisso, mas é necessário até mesmo pela sobrevivência, que esse comércio ele seja mais fraterno, o comércio local passa a ser mais vizinho, mais amigo, mais colaborativo, que também é uma palavra que já foi colocada aqui, que eu adoro. Hoje, mais do que economia criativa, eu tenho percebido muita economia colaborativa e como que ela é essencial. Nós precisamos de ter esse conceito de colaboração com a gente, né? E daí, mais o que eu coloquei aqui? Sobre a questão das moradias, né, da função social, que nós o ano passado fizemos essa atividade, a Macento, com a Defensoria Pública e vários coletivos, e aí no momento a gente fez até de uma forma lúdica, onde eu pude fazer meio que a coordenação, trazendo grupos de teatro junto com a gente para poder dar esse recado à comunidade nas ruas, e que foi muito bacana. E aí eu penso, exatamente, a gente sempre fala isso, a função social não é só para moradia, né? Mas que esses imóveis eles sejam reocupados. E aí, falando dessas pessoas que hoje trazem uma característica especial para o centro, que é exatamente o que o centro também, além das tribos, ele é com certeza um lugar de arte, de vocação artística, né? Os artistas, a maioria dos coletivos culturais, dos espaços independentes, no qual eu até pertenço, né, nessa colocação de espaço cultural independente, e que, inclusive, nesse momento, a gente está num momento até interessante, nós conseguimos fazer uma cooperativa de espaços culturais independentes, estamos juntos nessa luta, inclusive, hoje, que está acontecendo nesse momento, a votação pela PL 1075 da Lei de Emergência Cultural, e nós estamos na linha de frente com esse movimento aqui no Estado. E esses espaços, grande parte deles está aqui, nesse território, centro de Vitória. É uma grande vantagem, digamos assim, porque, quer queira ou não, por mais que a gente tenha conflito entre jovens conservadores, entre idosos, mas a vida no centro, se ela hoje a gente pode dizer que ainda é viva e acontece, é muito por parte desses coletivos. E aí muitos deles, nesse momento, inclusive, estão passando grandes dificuldades, tendo que fechar as suas portas, muitos já entregando a chave, porque não estão tendo condição de manterem, né? Não vão ter nenhum tempo para esperar a lei ser aprovada, para chegar ao benefício, se é que ela vai vir para cá, e a gente está lutando para que venha assim. Então, pegando o gancho da função social, uma das questões que eu falo e eu defendo é que esses espaços sejam também ressignificados através desses movimentos, desses coletivos. Nós precisamos dar espaço para esses artistas. Tem artistas de rua, do circo, que se movimentam aqui no dia a dia, que faz esse centro nosso ser diferente, vibrar de uma forma muito diferente, e que estão nesse momento entregando seus espaços e indo embora do centro, porque não estão conseguindo viver aqui. Então, eu termino por aqui. Desculpa que eu falo um pouco agitada, mas é porque tem muito coração envolvido, eu não consigo ser diferente. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, mas é esse o meu olhar do centro. Obrigada. Muito bom, Estael. Clara, você quer... Pois também da outra fala cortei, mas aproveitando as duas falas agora, a gente estava falando, né, do modo como a gente intervia, às vezes fazendo terra arrasada, começando do zero, modelizando, sendo que a gente já tinha, né, um dispositivo pensado que tinha que evoluir, tinha que ser ajustado às novas tecnologias, sim, né? E hoje a gente tem uma cidade que aguarda intervenções, mas não apenas intervenções, né? A Cristiane até falou, é preciso planejar, o planejamento não é algo que a gente possa deixar de fazer, não obstante muita gente está apostando no caos planejado, né? No mercado como modelizador da coisa, não é isso, né? É negociado, nem todo mundo pertence a esse mercado que tem o poder econômico na mão,
mas os espaços precisam ser programados também. A Marta lembrou, né, da questão da ação. A Estael participa de um modo lindo junto com os outros, né? São muitos coletivos naquela que estão fazendo arrecadações. Vocês também fizeram vamos dizer, uma programação de lembrar e de propaganda e de publicizar os pequenos comércios, que até deu uma arrefecida, mas eu acho que vocês devem manter aquela rede de promoção dos comércios locais que vocês estavam fazendo, essa ajuda aos lugares mais periféricos, né, mais precários aí perto. De qualquer modo, na fala da Estael, lembra bem, a gente vê, né, que grande parte, pelo menos para os territórios precários, e aí no caso de vocês, são territórios que são mistos, né? Vocês ajudam pessoas idosas ou pessoas que precisam dentro da comunidade e nas bordas da comunidade, né? Mas são processos de autogestão, processos de ajuda mútua, que são muito importantes, mas passa pelo poder central, que ele pega da gente uma parte enorme de recursos via impostos, né? A gente viu toda a discussão que muitos lugares precários têm esses grupos de solidariedade dando uma força, conseguindo levar água, conseguindo levar alimento, conseguindo levar material de higiene, mas sem o auxílio emergencial e sem os apoios, né? Hoje até fiquei surpresa a quantidade de isenção fiscal que foi dada, mas todos os apoios mais significativos não foram dados para os pequenos, né? A maior parte da verba, 1,3 trilhão, foi para o banco, a maior parte dos créditos foi dado para grandes empresas, né? As pequenas estão aí, nem sabem como fazer para pegar esses créditos. Então, a questão também a auto-organização, sim, a ajuda mútua, sim, que a gente não perca esse laço, vocês sempre tiveram, por isso que foi mais fácil consolidá-lo, né? Mas, no caso, também a parte do poder central que tem esses recursos, ele não pode ficar de fora. Por isso que o que a Estael lembra, né, dessa cooperativa e de como que eles batalharam para levar para Brasília essa ideia desse auxílio cultural aí, né, emergencial também, mas para o pessoal da cultura, muito importante, que para eles vai demorar mais tempo, né? É a questão da programação, é importante programar, não adianta fazer um espaço, né? A Ângela foi criticar, a Praça do Papa foi a Ângela que fez o projeto, viu? Eu estava esperando, eu ia falar que não tinha sido combinado com o Vitor, entendeu? Então, mas se não é programado o espaço, qualquer espaço pode virar, até um belo espaço pode virar elefante, que o pessoal chama de elefante branco, né? A programação dos espaços, a programação cotidiana, não adianta você criar a tal da rua viva se você não tem as pessoas que sabem programar os espaços. Então, a programação, que é essa, né? E aí, outra coisa que eu preparei e não coloquei é a importância agora do urbanismo tático, que são os próprios usuários programando o espaço, né? O urbanismo tático é além do estratégico, né? Tá aquém e além do estratégico. Mas é isso, a programação é muito importante, programar. Eu gostaria, não tem mais ninguém para fazer perguntas, eu queria saber se Cristiane quer falar mais alguma coisa, ou Vitor, eu tenho mais uns dois eu vou fazer para falar, e só um instantinho, perguntar se o Kleber quer falar também. Kleber, você está quietinho aí, ou você está presente, você está ausente, só tem uma foto... Eu acho que ele está ausente, gente. Tudo bem, vamos lá, Vitor. Bom, rápido, só para pegar a ponta que a Clara falou aí, puxando a partir da fala da Estael, que é o seguinte, falar no centro, como esse lugar misto entre público e privado, falar do centro como esse espaço que gera, que produz cultura, entretenimento e boemia. Falar do centro como esse espaço que resiste enquanto espaço de convivência múltiplo. Quando vários bairros abdicam dessa sua
dessa sua vocação, que seria natural, é falar de um espaço que precisa se manter assim, de maneira que a ajuda para os espaços culturais, a ajuda para toda essa indústria, se assim a gente pode chamar, cultural e de vida noturna, essa ajuda ela já deveria estar acontecendo, não dependendo dessa mobilização enorme que eles tiveram que fazer, desse dispêndio de energia enorme. Mais uma vez, falha o poder público de enxergar que esse conviver depende de estruturas que estão severamente afetadas. Então, não dá para acreditar que o poder público olhe para um espaço público e acredite que aquele espaço público só é feito por prédios e casas onde as pessoas habitam e moram e cada um se resolva à sua maneira. Aquilo ali tem uma forma. Então, por exemplo, eu mesmo aqui durante a reunião estava falando com Zilda pelo WhatsApp e ela falou, a única coisa que eu quero é poder voltar a trabalhar para que minha vida tenha sentido, porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. E até onde essas pessoas vão sem ter uma mínima política, mais uma vez, uma mínima política pública de suporte para que esse espaço de convivência continue a ser um espaço de convivência. Porque, do contrário, como a Estael destacou, as pessoas já estão devolvendo as chaves, pessoas já estão devolvendo os pontos, e a partir daí o quê? Mata-se, acaba-se com essa vocação que se mantém, que se perpetua por vontade desses coletivos, ou muitas vezes por vontade de indivíduos existentes, mata-se isso e depois, para retomar, como faz? Era só isso. Eu queria só comentar que nós temos se a Cristiane quiser falar mais alguma questão, Cristiane? Pode continuar. Tá. Eu queria só comentar que nós estamos planejando, ia ser até antes desse debate, retomar o tema da economia, fazer uma discussão em relação ao aspecto econômico, né, relacionado ao centro. O Kleber tem conversado com o Eduardo Larroque. Ela pediu um tempo para se preparar, que ela queria escrever algum material prévio, né, e não comparecer direto para um debate. Então, provavelmente deve ser a Eduarda, ela vai indicar quem ela gostaria de convidar, ou vai ser somente com o Eduardo e nós vamos abrir para debate. É justamente uma discussão que estava prevista, que era economia, saberes, fazeres, negócios. Nós vamos trazer essa discussão para aqui, para o grupo, tá? Eu chamei o Kleber para ver se ele tinha alguma pergunta, e uma coisa que eu gostaria de falar é que quando desculpa, eu estou com esse assunto pandemia na cabeça, porque eu trabalho com projetos e eu acabo pesquisando vários protocolos, porque as pessoas ficam tentando ver como elas vão retomar o trabalho, né, os espaços, loja, comércio, serviço, escritórios, etc. E aí eu acessei o site da Agência Europeia de Segurança e Saúde no Trabalho, e aí é importante a gente ter noção, isso deveria ser mais divulgado, que a nossa vida vai ser, durante um período, os protocolos sanitários eles vão ficar acima de tudo que a gente possa pensar em fazer, além da geolocalização como controle, né? Então, se vocês entrarem nesse site, vocês vão ver nos diversos países europeus protocolos para todas as atividades, do barzinho da esquina, né, o menor possível, né, até as grandes redes e os escritórios. Tudo, assim, de uma certa forma, controlado, né, pelo Estado, né, agência de saúde, e também, não só por isso, mas preocupado com as relações, né, do próprio capitalismo, de trabalho, como a mão de obra vai se comportar nesse local. E os protocolos são diferentes dos chineses, né, até em termos de distância, alguns falam 2 metros, 1,5 metros, daqui a pouco está do lado e só tem uma barreira, porque é a imposição de produção, de agilidade, né, da indústria, etc. Então, isso tudo nós vamos viver. Então, me preocupa muito, assim, eu tenho uma certa angústia de tentar ver como isso tudo vai acontecer, ao mesmo tempo eu quero ver de forma otimista uma discussão que nós trouxemos para o tema. Por que nós propusemos esse tema? Foi uma provocação, um ex-aluno meu que hoje faz mestrado em Lisboa, a professora dele colocou esse tema e pediu contribuição de vários arquitetos, e eu
propus responder como grupo, como a partir do centro. Aí nós fizemos uma discussão interna, né? E um dos assuntos que acabou surgindo foi esse acirramento que nós temos. No começo da pandemia, a gente imaginava, o mundo vai se transformar, vamos ser todos colaborativos, vai ser tudo lindo e maravilhoso. Só que, na realidade, nós estamos vivendo o oposto, assim, as coisas acontecem ao mesmo tempo, nós estamos vivendo um acirramento político, né? E uma volta de padrões conservadores, ultraconservadores, ao mesmo tempo uma questão de pandemia, de agências de saúde, influência do Estado, das empresas, uma disputa, né, de narrativas muito grande. Isso tudo causa uma certa angústia, porque eu não consigo ver, né, nós falamos aqui de futuro, a única conclusão que eu cheguei, porque essa professora de Lisboa, no texto dela, ela falava muito assim, de novos arranjos, construção de novas cidades, novos espaços, que você possa, num momento de pandemia, fazer um cluster no lugar, isolar um grupo da população no outro. E eu falei, não, gente, nós não queremos nada disso, nós já temos a cidade com tantos problemas, se a gente começar a construir outra, nós já fizemos tantas tentativas, agora vamos acabar com as favelas, vai todo mundo morar nos conjuntos habitacionais. Historicamente, nós já fizemos cometemos tantos erros que ficou no texto, que isso aí que a Clara falou, que veio do texto que nós conversamos, não faz sentido, isso não fazia sentido para o nosso contexto, nós levamos isso como... Nós gravamos um vídeo, né, de 10 minutos dessa discussão, um resumo dessa discussão, né, e daí que surgiram esses tópicos, vem do texto do Kleber, da Júlia, da Lara, né, a Júlia Brainha, nós juntamos tudo e fizemos esse resumo aí, né? Então teve participação de todo mundo. Então eu gostaria mais assim de deixar para vocês que o tema, apesar de ser sobre o futuro, eu não sei nada sobre o futuro, assim. Eu tenho um monte de dúvidas, a certeza que eu tenho é que essas ações colaborativas eu acho que é o que deve permanecer, né? O planejamento numa escala local, né? do tático, né? Do planejamento de baixo para cima, né? Eu acho que tem que ser, fazer parte de qualquer estratégia de planejamento, não faz mais sentido você ter esses planos macros sem ter essa visão do local e do dia a dia, né? Então, para mim, fica isso assim da discussão. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, algumas pessoas sugeriram temas para os próximos eventos. Para quem está participando aqui, gente, gostaria muito que vocês sugerissem temas, para a gente é importante. Aparecem muitas sugestões, nós não damos conta porque nós somos voluntários, fazemos 1000 outras coisas, nós temos 1000 ideias, mas nós temos poucos bracinhos para executar todas as ideias, né? Mas aceitamos sugestões de temas. E aí eu queria saber se alguém quer fazer uma fala de encerramento, a Clara, a Cristiane ou o Vitor, senão a gente vai encerrar. Eu queria só, né, para encerrar, dar parabéns aí a Estael, né, o pessoal da cultura que eu acompanhei de fora aí a mobilização, não apenas, né, nessa votação no Senado que acaba de ser unânime, mas também a anterior no Congresso. Então, assim, é uma vitória. E a fala do Vitor, ela foi muito importante, porque prédios, equipamentos culturais, né, eles por si só não movimentam a cultura, né? Nós temos exemplos de vários equipamentos culturais aqui no centro que estão aqui no centro, né? Que mas estão fechados, ou estão subutilizados há algum tempo, e a gente percebe que o que movimenta e o que faz essa cultura ser efervescente no centro, além, né, da questão da cultura boêmia, dos coletivos, são as pessoas e as convivências. Como é que nós vamos conviver daqui para frente, né? Porque eu moro num apartamento, então o meu quintal é a Rua 7. Como é que eu vou aproveitar o meu quintal agora que é a Rua 7? Realmente eu não tenho ideia, né? É o futuro incerto que a Ângela trouxe, e essa incerteza não é só em relação a isso, mas no mais. Mas estamos nesse cenário, e a gente tem que trabalhar, pensar, programar, discutir, mesmo que seja de forma virtual por enquanto, depois uma forma presencial mais espaçada, mas a gente tem que continuar nessa luta, porque se com ela já está difícil, sem ela vai ser impraticável. Então, muito obrigada a todos pela oportunidade. Ângela, a partir do centro, né? Clara, Vitor, foi um prazer. Demais, Estael, Martim, que está sempre com a gente. Gratidão, e é isso. Obrigada.
Clara, você quer falar mais alguma coisa? Eu não quero terminar com uma coisa triste, mas ainda mais que teve uma boa notícia aqui na lateral, dada pela Estael, que foi aprovada a PL 1075, mas nessa lista aí está faltando uma coisa triste que tem acontecido, né? É nessa lista porque tem pontos positivos e negativos entre os 11, né? Entre os pontos negativos, essas operações policiais que andam furando os canos das pessoas, atingindo as caixas d'água e tirando as vidas das pessoas por nada, né? Operações policiais com base, muitas vezes, até em disputa territorial, né? Entre grupos que a gente desconhece. E o lado super positivo, que realmente é esse, apostar na solidariedade e nos processos colaborativos, porque eu acredito bastante, na passagem lá eu coloco, que a cidade é a verdadeira revolução que aconteceu, né? O livro Revolução Urbana do Henri Lefebvre fala sobre isso, que a cidade ia passar a ser o locus da produção, e ela é o locus da produção, independente de querer ou não querer, né? De alguém que não queira e queira se isolar, quem quer se isolar, né? Então acho que tem espaço para todos. Mas aí a gente vai ter que pensar como é que vai ser esse pós-pandemia, né? Claro. Falou. Obrigada aí. Isso vai render ainda alguns debates e encontros. Eu queria falar para vocês também que a ideia de fazer essas conversas, esses encontros, é realizar um workshop no segundo semestre, que não sabemos ainda se vai ser presencial ou não, que ele seja mais propositivo, né? A ideia de reunir uma série de projetos estava previsto acontecer no Palácio Sônia Cabral, nós já tínhamos reservado espaço, nós íamos fazer uma imersão lá de uma semana, né? E agora nós estamos reorganizando isso, né? Então, o interesse de ter vocês aqui, agradeço bastante a presença de vocês, né? A procura pelas inscrições, apesar de a gente ter tentado fazer um modelo curto, vocês viram que ele não funcionou muito, porque eu sou uma mediadora que eu não corto as pessoas, eu sou muito boazinha, eu vou deixando as pessoas falarem porque eu acho lindo. Então, nessa posição de corte, eu fiquei aqui com a Júlia tentando ver se reduzia o tempo ou não, mas isso está previsto para a ideia que esses encontros, né, ajudem a subsidiar esse workshop no segundo semestre, né? Eu gostaria bastante de contar com a colaboração de vocês, as pessoas que estão aqui. Nós limitamos as inscrições até 40 pessoas, depois eu vou explicar isso no Instagram, para a gente poder ter um certo entendimento do que está acontecendo aqui na tela, né, e das pessoas poderem se posicionar também. Mas vamos tentar fazer também em formato live, que não fizemos ainda, que é totalmente aberto. Aí nós temos o Vitor, que ele é especialista, e nós vamos contar com a colaboração dele. Estael também, né, Estael? Você está bastante acostumado a participar de lives, temos colaboradores aí. Tá? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão nós vamos encerrar, eu agradeço aí. Tem mais alguém no chat, Júlia, aí, com algum comentário? Não. Por enquanto, não. Tá, agradeço aí a presença de todos e todas, tá? Muito obrigada e vamos continuar com esse movimento, porque nós dependemos da participação de vocês também, tá bom? Obrigada. Kleber, eu ia pedir para você ficar aqui. Eu tô aqui. Ah, tá. Kleber, eu uma hora pedi para você falar, você está